Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém? Estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre os soldados de Cristo, amém? Glórias a Deus. Aleluia. E nós vamos meditar começando em Êxodo 15 e o 3, amém? Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, é verdade, Jesus. Não deixe um soldado ferido morrer. Ele não deixa, ele é fiel. Glória a Deus. Vem dar o bálsamo, a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. Glórias a Deus. O pão partiremos sim. Deus dará, glórias a Deus, é verdade, e toda angústia sairá, glória a Deus. Glórias a Deus, exaltado seja o nome do Senhor, amém? Vamos ler aqui Êxodo 15 e o 3, que diz assim: O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Amém? Glórias a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Deus luta pelo seu povo. Ele luta por mim e luta por você. Glórias a Deus. Vamos orar nesta hora. Vamos apresentar a vida de todos os soldados que se alistaram neste quartel. Aleluia. Todos aqueles que aceitaram Jesus e que decidiram em suas vidas obedecer à ordem dele. Amém? Glórias a Deus, sendo um soldado fiel neste quartel, amém? Vamos orar. Querido Deus, nesta hora entramos em Tua presença para aprender mais da Tua palavra e da Tua vontade para as nossas vidas. Nos ajuda, guia nosso aprendizado e que o Teu Espírito Santo seja conosco nesta hora, nos instruindo, aleluia, falando conosco e nos ajudando a sermos melhores para o Senhor. Soldados fiéis, soldados corajosos, aleluia, soldados dispostos a fazer a Tua vontade, Deus. É o que nós te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Queridos, nesta hora, eu quero dividir com vocês aqui uma palavra que o Senhor me deu. Já faz algum tempo eu vinha trabalhando nela, aprendendo mais, não é? Examinando um pouco mais esta palavra. Glórias a Deus. Aqui em Êxodo 15 nos fala que o Senhor é homem de guerra. Glórias a Deus. E Senhor é o seu nome. O nosso Deus é homem de guerra. Glórias a Deus. E nós fomos soldados que fomos escolhidos e separados para servir com Ele nesta guerra. Glórias a Deus. Amém? E o soldado, irmãos, vamos ler aqui um pouco sobre um soldado. No quartel existem soldados e também existem outras patentes, não é? Deus é o nosso general. Jesus Cristo está conosco. Ele é o nosso general, nosso capitão, que está conosco nessa guerra. Nós não estamos sozinhos nesta guerra, irmãos. Não estamos. Glórias a Deus. Nós estamos com Deus nesta guerra. Glórias a Deus. E com Ele nós somos mais do que vencedores. Glórias a Deus. Porque Ele nos faz assim. Glórias a Deus.
Exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E o capitão, o general, o capitão, ele tá ali para tomar as decisões mais difíceis. Ele tá vendo tudo, ele tem toda a visão da guerra, né, as estratégias, glórias a Deus. Ele sabe o que vai ser preciso. E ele escolhe cada soldado. Eu acho tão lindo isso, né? Eu estava ali pensando que ele escolhe cada soldado de acordo com o que ele sabe que ele vai servir bem. Assim, tem uns... Aleluia, glórias a Deus. No quartel mesmo, tem soldados que vão servir bem na artilharia. Tem soldados que já vão servir melhor em outras áreas. Glórias a Deus. Então, assim, ele coloca cada um de acordo com o que ele vê que aquele soldado vai se encaixar. Mas tem horas também aqui que Deus, quando ele te escolhe, ou ele vê que você já é capacitado por ele para servir bem naquela posição, ou ele te coloca lá para te capacitar ali. Glórias a Deus. Por isso que você pensa, mas Jesus, mas é porque ele quer te capacitar ali. Se ele te colocou ali naquele posto para servir a ele ali, ele vai te capacitar naquele posto. E ele já sabe de você, porque ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Se nós daremos certo ali. Glórias a Deus. Ele é grande, irmãos. Ele é grandioso. Então ele ou escolhe aquele soldado que já está apto para aquela função, ou ele coloca o soldado naquela função e capacita ele nela. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E ele ali nos dá a estratégia de como servir naquela função. A estratégia no meio da guerra para servir naquela função. Ele vai te ensinando, glórias a Deus, como agir, como trabalhar naquela função. Glórias a Deus. Então você foi escolhido e capacitado pelo teu capitão chamado Jesus para servir a ele no posto que ele te colocou. Então deixa eu te dizer uma coisa, que eu vou te dizer várias vezes nesse vídeo. Não abandona o teu posto. Glórias a Deus. Essa palavra está ardendo no meu coração faz dias. Eu até já falei ela algumas vezes em algumas pregações. Não abandona o teu posto. Porque um soldado, ele não abandona o posto. Glórias a Deus. E no quartel, no quartel aqui, se o soldado abandonar o posto, ele vai ser preso, ele vai ser punido. Aleluia. Glórias a Deus. Não abandone o teu posto, irmão. Não abandone. Muitas vezes vão ter pessoas que vão te apontar, vão dizer, mas se fosse eu naquele posto estaria melhor. Ou vão dizer, essa pessoa não está servindo bem neste posto. Irmão, se Deus te colocou no posto, fica nele. Glórias a Deus. Porque você não tem que dar ouvido a essas coisas. Você tem que dar ouvido ao general que te colocou neste posto. Confia nele. Glórias a Deus. Que ele vai te ensinar. E ele vai te ajudar a fazer esta obra. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E quando a guerra está travada e a batalha pegando fogo, não se preocupe, porque ele te verá com estratégia. Ele te verá. Quando a guerra estiver travada, ele te vê. E ele vem com uma estratégia para você vencer essa guerra. Glórias a Deus. Quando eu escrevi essa palavra aqui, eu estava lendo sobre a mulher cananeia, que foi até Jesus pedir pela filha dela que estava endemoniada em casa. Aquela mulher estava no meio de uma guerra. Só que não era uma guerra física, era uma guerra espiritual. A filha dela não tinha sido presa por um exército físico, mas ela tinha sido presa espiritualmente. Ela estava endemoniada. Glórias a Deus. Ela estava com uma guerra travada dentro do seu lar. E ela correu para pedir a quem poderia resolver, quem poderia vencer aquela guerra por ela, que era Jesus. E ela veio
se humilhou e Jesus venceu aquela guerra para ela. Jesus deu vitória àquela mulher. Glórias a Deus. Então, muitas vezes, a guerra que nós estamos enfrentando não é uma guerra física, é uma guerra espiritual. Já nos fala lá em Efésios 11, 12. Glórias a Deus. É mais fácil, irmão, você enfrentar um inimigo visível do que aquele inimigo que você não está vendo. Glórias a Deus. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Vai ter guerras que Ele vai te conduzir para lutar. Vai ter guerras em que Deus vai te conduzir aí à luta. Glórias a Deus. Mas tem pelejas que Ele vai dizer a você que você se cale. Êxodo 14, 14. E o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Glória a Deus. Então vai ter peleja que Ele vai mandar você ficar calado. Fica quieto. Que a peleja, quem vai entrar nela sou eu. Glórias a Deus. Vai ter... Eita, aleluia, glórias a Deus. Vai ter guerras que o exército vai ser tão grande que vai colocar medo. Feito de Josafá. Josafá temeu. Tem até um hino que fala, né? Josafá temeu. Glórias a Deus. Porque o exército que vinha contra ele não era pequeno não, irmão. Não era não. Mas o que Josafá fez? Ele tomou uma atitude. Entrou no jejum e foi correr aos pés do Senhor para pedir socorro, igual a mulher cananeia. Foi pedir socorro para quem poderia resolver a guerra dele. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. E Deus mandou ele preparar o povo. Glórias a Deus. E no outro dia, quando o povo se preparou para sair à guerra, que chegaram lá, que olharam, o exército inimigo já estava todo destruído. Eles nem precisaram lutar, irmão. Então vai ter guerras que você não vai precisar lutar. Porque Deus vai lutar por você. Glórias a Deus. Por isso que eu te digo, não abandone o teu posto. Quando isso acontecer com você, quando o inimigo quiser te fazer temer, lembra que na Bíblia tem 366 vezes não temas. Tem um não temas para cada dia do ano. Glórias a Deus. É para você lembrar todos os dias que Deus está com você e que você não deve temer. Isaías 41:10 diz o que? Não temas, porque eu estou contigo. Glórias a Deus. Aleluia. Então, irmão, você é um soldado, mas você não está sozinho nesta guerra. Tem um general com você. Glórias a Deus. Se alegre. Porque tem um general com você nesta guerra. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. E é no meio desta guerra que você precisa usar a sua fé. Glórias a Deus. Use a sua fé. É uma arma que você tem nesta guerra. É a sua fé. Glórias a Deus. Quando o inimigo quiser botar medo em você, para você abandonar o posto e sair correndo, aí você usa a sua fé e lembra que não deve temer. Porque tem um general que não perde você de vista. A palavra dele diz que ele não dorme, nem dormita, nem toscaneja. Aleluia. Aleluia. Guardando. Eita, guardando você, irmão. Glórias a Deus. Lembre-se que ele chega primeiro. Quando o exército se preparar para vir te atingir, ele chega primeiro. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu ainda vou chegar onde eu quero nesta hora. Sobre o soldado. Eu estou te explicando o que é um soldado. Que ele está no quartel. Que ele tem general. Que ele tem um posto que foi confiado a ele. Glórias a Deus. Onde ele vai servir. Glórias a Deus. Que muitas vezes vão ter guerras que vão querer botar medo nele, mas ele não deve temer, porque ele tem um general. Glórias a Deus. Só que aqui nós estamos falando de nós, soldados da nossa guerra e do nosso general, o Senhor dos Exércitos. Glórias a Deus. Aleluia.
Mas eu vou te falar agora que você já é mais que vencedor nessa batalha, porque Cristo já garantiu a tua vitória na cruz. Glória a Deus. É por isso que você não deve temer a batalha, porque você já é mais do que vencedor. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, irmãos, nós devemos confiar cada vez mais. E eu vou te dizer uma coisa, que Deus me deu essa palavra agora de madrugada. Eu estava estudando a palavra e Deus me deu essa palavra aqui. Você, preste atenção. Isso é forte e é necessário você entender. Você foi escolhido para servir numa missão de resgate. Glórias a Deus. Como assim, irmã Andréa? Você foi escolhido para servir numa missão de resgate. Glórias a Deus. Aleluia. Eu acho que todos que estão aqui já assistiram um filme de guerra. E no filme de guerra, às vezes, tem soldados de guerra que estão presos pelo inimigo. E você foi escolhido para servir nesta missão de resgate. De resgatar aqueles que foram presos pelo inimigo. Eita, meu Deus. Aleluia. Deus me deu essa palavra agora de madrugada, irmão. Eu faço parte da campanha evangelizadora. E aqui eu também estou falando para muitos que fazem esta obra, esta missão. Aleluia. Você que está na campanha evangelizadora, principalmente, saiba disso. Você foi alistado na missão de resgate. Resgate dos feridos. Resgate dos perdidos. E resgate dos que estão aprisionados pelo inimigo. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Lucas 19:10. Glórias a Deus. Vamos ler aqui Lucas 19:10. O que é que nos diz? Vamos ler primeiro Mateus 18:11. Vamos ler em sequência. Mateus 18:11. Depois Lucas 19 e o 10. Isso mesmo. Glórias a Deus. Mateus 18:11 diz assim, ó. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Glórias a Deus. Aqui está falando da parábola da ovelha perdida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que quando o homem tinha 100 ovelhas, uma ficou para trás, ele deixou as 99 e foi buscar aquela. Glórias a Deus. E aqui está falando de Jesus, que ele veio, glórias a Deus, para salvar o que estava perdido. Glórias a Deus. E você é um imitador, um discípulo de Cristo. Glórias a Deus. Imitador é aquele que faz igual. Se Cristo veio para salvar as ovelhas perdidas, ele veio para nos salvar. Então ele subiu os céus e agora está conosco para dar continuidade a isso. Aí buscar essas ovelhas que estão perdidas para que ele salve. Porque ele morreu na cruz para que elas fossem salvas. Glórias a Deus. E a nossa missão é ir lá até essas ovelhas, para que elas saibam disso. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. E lá em Lucas, como eu falei, 19:10, fala a mesma coisa. Só que em outras palavras. Mas fala a mesma coisa. Glórias a Deus. Que Deus... Ó, Lucas 19... Eita. Deixa eu pegar... Outra Bíblia não está aqui. Mas Lucas 19:10 também fala a mesma coisa, tá? Que ele veio para resgatar. Glórias a Deus. Essa foi a missão de Jesus. Glórias a Deus. E nós somos discípulos dele. Glória a Deus. Paulo disse: serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja,
Eu faço igual a Cristo fez. E vocês também façam igual o que eu estou fazendo, que é igual ao que Cristo fez. Glórias a Deus. E nesta madrugada Deus me deu essa palavra, que você, a sua missão, glórias a Deus, é resgatar. É a missão de resgate. Glórias a Deus. Numa guerra, o soldado não abandona o seu posto, nem os seus parceiros. Glórias a Deus. Então, irmãos, veja bem. Glórias a Deus por isso. Nunca abandone esse posto, nem os seus parceiros, porque a obra tem que ser feita em união. Um soldado, se ele achar que ele pode fazer a obra sozinho, ele está muito enganado. Por quê? Porque um soldado sozinho, ele se torna uma presa fácil. Glórias a Deus. Ele se torna uma presa muito fácil. Glórias a Deus. Porque ele está só. Glórias a Deus. O soldado tem que estar com o seu general. E tem que estar com o seu pilotão. Sempre. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. E Deus, ele vai te proteger, irmão. Deus vai te proteger nesta guerra. Lembra disso. Olha, Deus. Para dar vitória ao povo dele. Para dar vitória ao povo dele. Glórias a Deus. Ele já fez o sol parar. Ele já fez relógio retroceder. Ele já fez o mar se abrir. Ele já fez muralha cair ao chão. Aleluia, glórias a Deus. Ele já fez exércitos se matarem. Glórias a Deus. Então não teme nesta guerra, porque o teu general é fiel. Amém? Glórias a Deus. Apenas permanece firme nela. Glórias a Deus. Confiando naquele que te alistou para ela. Confia naquele que te alistou para ela, que foi Deus. Glórias a Deus. Ele já nos disse que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu. E Ele te escolheu e te alistou nesta missão. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E nesta guerra Ele também é o teu escudo. Glórias a Deus. Salmos 3:3. Glórias a Deus. Salmos, glórias a Deus, 3:3. Glórias a Deus. Eu estou com a minha Bíblia aí, mas eu gosto mais da outra Bíblia, mas ela não está aqui, a outra Bíblia. Então vamos ler essa aqui. Salmos 3:3. Diz assim, ó. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. Glória a Deus. Amém? Porém tu, Senhor, és o meu escudo. É um salmo de Davi. Glórias a Deus. Davi falando para Deus que ele é o escudo. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Ele também é o teu refúgio. Lá no Salmos 46 ele já diz que ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Glórias a Deus. Numa guerra existe um forte. Glórias a Deus. A tua fortaleza é Deus. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então não abandone. Eu vou continuar direto aqui, ó. Dizendo, não abandone o teu posto, irmão. Não abandone. Nem baixe as suas armas. Não faça isso. Não se entregue. Não abandone o seu posto. Não baixe as suas armas. E nem se entregue nesta guerra. Aleluia. Por quê? A tua vitória, aleluia, ela é garantida pelo teu general. Glória a Deus. Pelo aquele que te alistou. Glórias a Deus. Então, por mais que difícil que esteja, continua no posto. Aleluia. Debra, Stihera da Rai, continua servindo. Hebra, Stihera da Rai, continua confiando. Hebra, Stihera da Rai. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Como eu falei, aquela mulher estava numa guerra. Glórias a Deus. Mas ela confiou. Amém? Então vamos agora falar desta nossa missão de resgate. Glórias a Deus.
Torne sua vida preciosa. Glória a Deus. Cumprindo com alegria aquilo que Jesus escolheu para você. Glórias a Deus. Pregue o Evangelho de Cristo. E sua vida será preciosa para Ele. Glórias a Deus. Você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para, como é que eu posso dizer, fazer diferença na vida das outras pessoas. Você é chamado para ser luz na vida das outras pessoas, levando o Evangelho até ela, a luz. Glórias a Deus. Para trazer liberdade a quem está preso. Como é que se traz liberdade? A palavra diz que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas para que alguém conheça a verdade, você tem a missão de levar a verdade até aquela pessoa. Ser luz na vida dela. Porque a verdade vai libertar ela, vai tirar ela do calabouço, vai tirar ela da prisão, da escuridão, vai ser luz. Glória a Deus. Ela vai ser liberta. Através da tua vida, através de você, soldado, cumprindo com a sua missão. Glórias a Deus. Obedecendo a ordem de Cristo que disse: vai e ser de minhas testemunhas, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Glórias a Deus. Cumpra essa missão. Obedeça essa ordem do teu Deus. Glórias a Deus, que é teu general. Glórias a Deus, e que não te abandona em nenhum momento. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos ler aqui Atos 13, 47. Atos 13, 47. Glórias a Deus. Atos 13, 47. Tem muitos versículos para a gente ler essa noite, viu, irmãos? Muito. Porque Deus quer falar tremendamente com a gente. Porque o Senhor assim nos determinou. Porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Eita, glória é forte, viu? Ele nos determinou. Deus te determinou. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Olha, Paulo e Barnabé vão para os gentios. É o que diz, né? Então, porque o Senhor assim nos determinou. Foi o Senhor que determinou. Glórias a Deus. E eu te constituí para a luz dos gentios. Ou seja, você tem que ser luz na vida das outras pessoas, levando a verdade que liberta para elas. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Irmã André, como é que eu vou fazer isso? Vou te mostrar agora. Todo soldado, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando o soldado entra no quartel, ele entra para ser preparado e treinado para uma guerra. É tanto que eles passam até por experiências, não é, de guerra. Eles vão para lugares, para matas fechadas, aprender se tivesse uma guerra, como é que seria, a alimentação, como é que ia agir. Eles passam por obstáculos, tudo como se eles estivessem passando numa guerra, de verdade, não é isso? Então eles vão para lá para serem treinados para a guerra. Glórias a Deus. E ali eles também vão aprender a usar as armas de guerra. Glórias a Deus. E você, glória a Deus, como soldado, também é treinado. Glórias a Deus. A usar a sua arma. Qual é a arma mais poderosa que você tem? Esta. A Bíblia Sagrada. Esta é a tua arma de guerra, que é poderosa. Glórias a Deus. Essa arma aqui é poderosa para fazer uma alma se arrepender, para fazer uma alma reconhecer o seu pecado, para fazer uma alma aceitar Jesus, querer a salvação, ser transformada. Glórias a Deus. Se tornar nova, eita, glória a Deus, se tornar nova criatura. Esta aqui é a tua arma. Mas você tem que saber manusear. Porque se um soldado pegar uma arma e não souber manusear, ele pode causar um acidente, ele pode até matar alguém. Você está entendendo o que eu quero te dizer nesta hora, irmão? Saiba manusear esta arma, aprenda a manusear ela. Glória a Deus. Examine cada partezinha dela.
Aprenda a usar cada partezinha dela no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa. Sabe usar esta arma. Glórias a Deus. Que a Bíblia, ela é poderosa. Glórias a Deus. Então, use a sua arma e faça a sua obra. Cumpra a sua missão todo o tempo. Nós que evangelizamos, temos até o dia de evangelizar, né? Geralmente é o domingo. Glórias a Deus. Às vezes tem os pontos de pregação, tem os cultos relâmpago. Mas lembre-se que aquele que te alistou, ele pregava todo o tempo todo. Até nos sábados. Onde, naquela época, não era nem permitido, né? Mas a palavra diz que ele também disse que era Senhor do sábado. Glórias a Deus. Então, use esta arma. Cumpra a sua missão todos os dias da sua vida. Sempre vai ter uma pessoa do seu lado precisando conhecer esta palavra. Não perca a oportunidade de falar de Cristo, de pregar o Evangelho. Glórias a Deus. Porque a sua missão é de resgate de vidas. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Então, irmão, quando Ele te coloca num posto, Ele vai te capacitar neste posto. A guerra na vida de um soldado, ela é constante. Um soldado de Cristo é uma guerra constante. Não tem trégua. É difícil dizer isso, né? Mas você que está aqui sabe que é verdade. Nós vivemos uma guerra diária. É por isso que é 366 vezes, não tem, mas porque a guerra ela é diária, ela não tem trégua. Glórias a Deus. Todo tempo, todo instante você é tentado a largar as armas. Todo instante você é tentado a abandonar o seu posto. Todo tempo você é tentado a correr desta guerra. Glórias a Deus. A voltar atrás. Glórias a Deus. O inimigo peleja pela tua vida o tempo todo. A Bíblia diz que quando ele falou de Jó, Deus perguntou ele se havia de rodear a terra. Porque ele fica o tempo todo rodeando, esperando uma brecha para entrar na minha e na tua vida. Mas a palavra de Deus também diz no Salmo 125 que assim como os montes são ao redor de Jerusalém, assim é o Senhor ao redor do seu povo nos protegendo. Glórias a Deus. É por isso que você tem que estar no seu posto. Glórias a Deus. Porque ali o Senhor está te protegendo, sendo o teu escudo. Glória a Deus. O teu escudo fiel, que nem dorme, nem dormita, te guardando. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então a gente tem que estar revestido todo o tempo, irmãos. Aí a gente vai lá para Efésios 6 e 11, que ele fala sobre esse revestimento. Efésios 6 e 11 diz assim, ó. Cadê o 11? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, nós soldados temos que estar revestidos com as armaduras de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, assim como Deus nos dá estratégia, o inimigo também tem estratégias para tentar nos derrubar, para tentar nos atingir. Glórias a Deus. Então a gente tem que estar se revestindo o tempo todo. Aí Efésios 12 diz assim, ó. Porque a nossa luta, como eu disse, irmãos, é mais fácil lutar com o inimigo visível. Mas a Bíblia diz aqui em Efésios 6,12, veja bem, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Não é fácil não, irmão. Glórias a Deus. E tem armaduras que podemos usar para vencer isso. Aí diz assim, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Glórias a Deus. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Glória a Deus. Um soldado tem que andar na verdade. E vestindo-vos da couraça da justiça. Um soldado tem que andar com justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Tá vendo? Você tem que saber. Embraçando sempre o escudo da fé. Eu falei aqui já sobre a fé. Glórias a Deus. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Por quê? Se toda vez que ele joga um dardo inflamado em você, você tiver fé, então você apaga. Eita, ele joga o dardo inflamado e você usa a fé e apaga esse dardo inflamado dele. Glória! Exaltado seja o nome do Senhor. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aqui. A tua arma é uma espada. É a palavra de Deus. Glórias a Deus. Tá vendo, irmãos? Glória a Deus, que nós somos soldados. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E um soldado, glórias a Deus. Eu agora vou falar do soldado, irmãos. O soldado, ele tem algumas, como é que eu posso dizer, atribuições a ser feita. Quais? Vamos lá? Um soldado, ele não faz o que ele quer, irmãos. Um soldado, ele não faz o que ele quer. De jeito nenhum. Um soldado tem que ter, em primeiro lugar, disciplina. Glórias a Deus. Ele tem que ser disciplinado. Glórias a Deus. Porque ele não pode agir de toda maneira. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Ele tem que saber que ele é submisso à soberania de Deus, do seu general. Ele é subordinado. Glórias a Deus. Ele tem que entender que existe uma hierarquia. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Ele não pode passar por cima da ordem do seu Senhor, nem da lei dele. Glória a Deus. Não pode transgredir a lei. Ele é um soldado, ele tem que dar exemplo. O soldado tem que fazer cumprir a lei. Porque o general, o nosso Deus, ele é um justo juiz. Ele age com justiça. Glórias a Deus. Aleluia. Então o soldado tem que acordar cedo. Ele nunca desistir da guerra. Eu falei, não abandona teu posto. Não desistir da guerra. Não deixar um amigo em perigo. Glórias a Deus. Tá vendo? A gente tem que ter cuidado com o nosso irmão. Glórias a Deus. Lutar junto ao mais fraco. A Bíblia nos fala lá em Romanos 15:1 sobre isso, né? Para que o mais forte ajude o mais fraco. Não pode parar para descansar. Pois, por que o soldado não pode parar para descansar? Porque quando a gente descansa, o inimigo avança. Às vezes, eu escuto uma palavra que diz assim, às vezes a gente passa uma noite sem orar, né? Não acontece? Já aconteceu muito comigo, passar uma noite sem orar, dormir sem orar. Mas o inimigo não passa uma noite sem pelejar contra a tua vida. Então o soldado tem que estar de atalaia. Ele não pode parar para descansar. No meio da guerra não se descansa. Glórias a Deus. Não pode jamais olhar para trás, irmão. Pelo amor de Deus, um soldado não pode olhar para trás. Não faça feita a esposa de Ló, pelo amor de Deus, que virou estátua de sal. Não olha para trás. O soldado foi chamado para avançar, para marchar. Glórias a Deus. Sempre, sempre avançar. A ordem é para marchar. Diga ao povo que marche. Glórias a Deus. Não pode chorar pelo dia de ontem. O soldado não pode ficar. Você não pode ficar chorando pelo dia de ontem. Passou. Nem ficar. Veja bem. Glórias a Deus. Pode ter sido até uma guerra dura que você venceu ontem. Mas você não pode parar para chorar pelo dia de ontem. Você já tem que estar se preparando para o amanhã. Glórias a Deus.
Tem que estar pronto para encarar o amanhã. Porém, o Senhor nos diz lá em Mateus 6,34 que o amanhã está nas mãos dele. Pertence a ele. Se você se preocupar, você não vai poder nem aumentar, nem diminuir o tamanho do dia, nem as horas, nem vai poder fazer nada. Não. O amanhã está nas mãos do Senhor. Então é por isso que você tem que usar a arma da fé. Não esquece dessa arma. Ela é importantíssima. A arma da fé, ela é importantíssima, irmão. Glórias a Deus. Então, assim, use as armas que Deus te deu, irmão. Glórias a Deus. Use a palavra. Use a fé. A confiança nele. Glórias a Deus. Para vencer essa guerra, Deus. Para vencer essa guerra com Deus. E cumprir a sua missão nesta guerra. De resgate. Dos que estão lá fora caídos. Dos soldados que estão lá fora feridos. Esperando alguém lá buscar eles. Glórias a Deus. Daqueles que ainda nem conhecem a Cristo, nem sabe que existe um general, nem sabe que existe a salvação. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Mas saiba também, como soldado, irmãos, que você tem que obedecer a hierarquia, a soberania. Porque o general não vai fazer o que o soldado quer. Ele não vai dar o que o soldado quer. Não é assim que age. Nem vai dar tudo pronto para o soldado. O general vai preparar o soldado para ser também um guerreiro. O general, ele só vai te dar se você pedir. Mas ele vai dar da maneira dele, porque você tem que entender que é a vontade dele que vai prevalecer. Tem muitos soldados, irmãos, que infelizmente não querem ser subordinados. Querem fazer do seu jeito e ainda querem vencer a guerra. E se perder, ainda bota a culpa no general. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Nós temos que entender que nós somos subordinados. Nós somos, glórias a Deus, soldados. E o nosso general é quem manda. É da maneira dele, do jeito dele. Quando ele quiser fazer, da maneira que ele quiser fazer. Glórias a Deus. Por que eu estou te ensinando isso? Porque para você cumprir a sua missão, você também não pode ser um soldado de todo jeito. Glórias a Deus. Entendeu, irmão? Você tem uma missão a cumprir. E eu já te falei com ela. É a missão de resgate. Mas você tem que lembrar que você é um soldado. Então eu também estou te ensinando o que é que o soldado precisa fazer. O que é que ele precisa ter em sua vida. Glórias a Deus. Porque eu não posso... Veja bem. Eu vou dar um exemplo. Tem uma palavra que, se não me engano, é Paulo repreendendo a Pedro, que ele diz assim: se tu sendo judeu anda como os gentios, como é que tu quer que os gentios andem como judeus? Ou seja, você não pode ser um soldado de todo jeito e querer cobrar dos que estão lá no mundo. Você está entendendo? Você tem que ter exemplo, você tem que ser exemplo, porque Jesus, ele foi exemplo. Então você tem que ser um soldado exemplar, para que aquelas pessoas ao lhe verem, aleluia, vejam a diferença em você. Você está entendendo, irmãos? Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Então você tem que ser um soldado disciplinado, obediente ao seu Senhor. Glórias a Deus. Porque é a vontade dele que prevalece. E o general, quando é preciso, irmão, ele coloca. Olha, presta atenção. Eu aprendi isso aqui com até uma pastora que eu estava lendo sobre isso aqui. Ela falando que o general tem a dura missão de fazer prevalecer a justiça. E muitas vezes, de maneira até severa, ele pune se preciso for. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes, se eu não me engano é 8:5 ou é 5:8, mas eu acho que é 8:5, que aquele que obedece não experimenta o mal. Então assim, veja bem, irmãos, ele só vai te punir se você desobedecer. É como eu disse, se o soldado abandonar o posto, ele vai ser punido.
Ele pode ser até preso. Ou se o soldado não se apresentar no posto no tempo que é para apresentar. Glórias a Deus. Se no dia do soldado está de plantão no posto, ele vai ser punido. Glórias a Deus. Então, o soldado tem que ser obediente ao seu Senhor. Glórias a Deus. E então, irmãos, veja bem. Enquanto o soldado obedece, enquanto os soldados estão ali, Deus dá vitória na guerra. Amém? Deus vai dar vitória nas tuas guerras, irmãos. Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando. Eu não sei qual é a batalha. Daquela mulher era sua filha endemoniada. Era uma batalha espiritual. Glórias a Deus. Eu não sei qual é a tua batalha. Mas o que eu sei é que Deus, glórias a Deus, Ele está contigo nela. E Ele vai te dar vitória. Se você não abandonar, fica no teu posto. Glórias a Deus. Porque Josué só perdeu a guerra quando Acã desobedeceu. Quando ele levou aqueles despojos que Deus disse para não levar. Porque Josafá, eu achei tão bonito quando eu estava lendo isso. Além de Josafá não guerrear, ele ainda levou os despojos do povo que se matou lá. Então, ele nem guerreou, ainda saiu vencedor e ainda levou despojo. Glórias a Deus. Vejam como vale a pena estar nos pés do Senhor, feito Josafá. Ele usou outras armas também, o jejum, a oração, o louvor. As armas do credo. Oração, jejum, louvor. E a palavra. Glórias a Deus. A tua fé. Glórias a Deus. A tua confiança naquele que te alistou. Glórias a Deus. É fundamental para a tua vitória. Glórias a Deus. Porque se você não confiar, você vai querer correr da guerra. Glórias a Deus. E não vai cumprir a tua missão. Porque, como eu estou te dizendo, você tem uma missão a cumprir. O inimigo sabe disso. E ele vai querer fazer de tudo para você abandonar seu posto. Para você desistir no meio do caminho e voltar. Mas o soldado ele não pode retroceder. Você foi alistado para avançar. Não olhe para trás. Não retroceda. Confie no Deus que te alistou. Glórias a Deus. No teu Senhor, no teu general, no teu capitão. Glórias a Deus. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Ele não vai te dar o peixe pronto. Ele pode não te dar, mas ele vai te ensinar a pescar, irmão. Ele vai te ensinar como agir. Glórias a Deus. E ele vai estar com você. Mas tem uma coisa que eu quero te dizer. Quando ele vê que o soldado está ferido, como o hino que nós estamos escutando aqui agora, ou quando ele vê que o soldado está fraco, irmão, ele vai lá e carrega. Eu vi a irmã escrever isso, eu achei tão lindo, eu fiquei lendo isso, mas não é verdade, Jesus. Ele vai lá buscar aquele soldado, ele carrega aquele soldado e ele dá vitória àquele soldado. Glórias a Deus, mas não abandona o posto. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Olha, irmãos. Salmos 46, o 7. Ele diz assim pra gente. Salmos 46, o 7. Vamos lá em Salmos de novo. Salmos 46 e o 7. E o 9. Vamos ler o 7 e depois o 9. O 7 diz assim. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos, o maior de todos, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Leão da tribo de Judá, o General de Guerra, o Senhor dos Exércitos está conosco. Irmão, se Ele está contigo, se Ele estiver contigo, irmão, se Ele está contigo, se Ele está comigo, a guerra já está ganha. Glórias a Deus. E nós já somos mais que vitoriosos, porque lá no 9 vai dizer, sabe o quê? Preste atenção, que vai chegar uma hora que vê o que vai acontecer. Ele põe termo à guerra até os confins
do mundo. Diz aqui, alguns falam até os confins da terra. Então, tem uma hora que ele vai lá e põe termo à guerra. E diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado na terra. Glórias a Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio na guerra. Ele é o nosso refúgio nesta guerra. É onde a gente se abriga contra as afrontas do inimigo. Ele é o escudo que nos protege nesta guerra, irmão. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. No Salmo 27:3 diz assim, o Senhor, vê, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Glória a Deus. Então ele diz assim, pode um exército se levantar contra mim, pode estourar uma guerra, mas eu não vou ter medo. Eu vou ter confiança. Glórias a Deus. Por quê, irmão? Porque o Senhor dos Exércitos está contigo. E ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca perdeu uma guerra, ele nunca perdeu uma peleja. Ele é vencedor. Glórias a Deus. Aleluia. E não vai ser a tua que ele vai perder, irmão. Confia no teu Deus, faz a vontade dele. Cumpre a tua missão. Vai resgatar as vidas, os soldados que estão esperando. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Lá em Isaías 13:4 diz que ele passa revista nas tropas dele, irmãos. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. 2 Timóteo 2. Vamos ler 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2, 3 e 4. Diz assim, 2, 3 e 4, assim. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, o soldado em serviço, ele não está pensando em ser, ele quer agradar aquele que alistou ele, que arregimentou ele. Glórias a Deus. Aleluia. Ele quer satisfazer o seu comandante. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Satisfaça o teu comandante. Aquele que te alistou. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Não olhe para trás. Não seja um soldado covarde, porque a palavra diz que ele falou: diga aos covardes que voltem. Diga aos medrosos que voltem. Não seja um medroso. Glória a Deus. Seja um soldado, um guerreiro, confiando naquele que te alistou, irmãos. Glórias a Deus. Aleluia. Um soldado, ele também tem que ser prudente. Um soldado, ele tem que ser prudente. Está lá em Provérbios 20:18. Provérbios 20:18. Diz assim, os planos mediante os conselhos. 20:18. Faz a guerra com prudência. Para fazer a guerra, o soldado tem que ter prudente. O soldado não pode botar o pé onde ele quer, não, irmãos. Ele não pode agir na guerra da maneira dele, não. Ele tem o superior. Então a guerra tem que ser feita com prudência. Por quê, irmão? Porque nós estamos num campo minado. Os irmãos sabem o que é uma mina? Um soldado, ele não pode pisar em falso, ele não pode sair da posição. Porque a palavra diz que Deus é o nosso escudo, é a nossa proteção, é o nosso refúgio. Mas a gente está
posição. Se o soldado sai da posição, ele sai da proteção. Glórias a Deus. E aí ele está no campo minado, ele pode pisar numa mina. E se ele pisar numa mina, ele pode ser mutilado, ele pode ser derrubado, ele pode cair, ele pode até morrer. Glórias a Deus. Então não sai da posição, não abandona o teu posto. Continua firme, não pisa em falso, irmão. Olha as minas que estão aí, preparadas para aqueles que pisam em falso, que saem do caminho. Oi, Gisele Diniz, a paz do Senhor, minha querida. Deus é contigo, Gisele. Obrigado por ter entrado hoje. Então, assim, aquele soldado que pisa em falso, ele corre o risco de pisar numa mina. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Então, o soldado ele tem que ter prudência. Deus prepara o soldado, ele dá poder àquele soldado que obedece a ele. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus também dá livramento. 2 Samuel 22, 18. Bora ler aqui, 2 Samuel 22, 18, para a gente encerrar nesse dia de hoje. Outro dia talvez eu fale mais sobre isso, um pouco mais. Vamos ler aqui 2 Samuel 22, 18. Que diz assim, ó. 22 e o 18 de Samuel. Glória a Deus. Segunda Samuel 22, 18 diz assim: livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Então, quando o exército é mais poderoso, Jesus te livra. Porque ele fez com Josafá. Isso aqui é um cântico de Davi já em ação de graças pelo que Deus fez com ele. Livrou ele do forte inimigo. Glórias a Deus. E Deus não mudou, irmãos. Ele continua livrando-nos dele contra os fortes inimigos que se levantam contra nossas vidas. Glórias a Deus. E a gente vê isso com Davi, quando ele enfrentou Golias. Que coisa linda, né? Golias era um homem preparado para a guerra. Davi era um menino. Mas Deus foi na vida de Davi. Porque ele não enfrentou a guerra com as forças dele. Mas ele disse que em nome do Senhor. E em nome do Senhor, Deus deu poder na mão de Davi para derrubar aquele gigante. Glórias a Deus. Davi foi um soldado valente. No nome do Senhor, ele foi um soldado valente. Quando muitos soldados ali preparados, maiores, mais robustos, não quiseram ir. Glórias a Deus. E ele, um menino pequeno, baixa estatura, enfrentou um gigante. E venceu o gigante. Glórias a Deus. E para terminar, a gente vai ler em Apocalipse 21 e 7, irmão. Glória a Deus. Glórias a Deus. Apocalipse 21 e o 17. Glórias a Deus. Apocalipse 21, 17. De Apocalipse. Vamos lá aqui. 21, 17. Achei. Diz assim, ó. Apocalipse 21, 7. Desculpa, é o 7. Diz assim. Veja bem. O soldado que permanecer, aquele soldado que permanecer, veja o que é que diz assim. 21, 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O soldado permanecer, ele vai ser vencedor. Glórias a Deus. Isso aqui é quando fala do novo céu e da nova terra. Então, quem vencer este mundo, cumprir sua missão, glórias a Deus. Deus está dizendo que ele será Deus e ele lhe será filho. Glórias a Deus. Então, cumpre a tua missão, irmãos.
E a tua missão, já te falei qual é, a de resgate de vidas, de presos, de aprisionados, de feridos. Tua missão é buscar os feridos, os que estão aprisionados. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus, amém? Bem, olha aí. Não deixa um soldado ferido morrer. Deus não deixa, irmão. Deus sara as feridas do soldado. Então não abandona teu posto, não. Amém? Deus protege os soldados. Glórias a Deus. Você é um soldado de Cristo. Você foi alistado nesta guerra, mas não está sozinho nela. Você tem um general que cuida de você, que lhe dá estratégia. Glórias a Deus. Que sai com você nesta guerra, pelejar, ombro a ombro, lado a lado, sendo teu escudo, sendo teu refúgio, a tua proteção. Aleluia, dando livramento. Glórias a Deus. Então não abandone o seu posto, irmão, não abandone o seu posto. Se Deus te colocou neste posto, permanece nele. Glórias a Deus. Até Deus te tirar. Deus pode te tirar do posto, pode, para te botar em outro. Mas deixa Ele fazer. Porque às vezes Ele te coloca no posto, te prepara naquele posto, depois te coloca em outro. Glórias a Deus. Às vezes um posto é a escada para um próximo, para um nível mais alto para a tua vida. Para você servir a Ele de uma maneira diferente, de um nível mais alto. Glórias a Deus. Mas não abandone o posto que Ele te coloca, irmãos. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar nesta noite. Tá vendo? O inimigo atenta para matar as vidas daqueles soldados que estão na guerra. Ele faz de tudo para ferir você. Glórias a Deus. Ele faz de tudo para te ferir. O inimigo faz de tudo para te ferir. Porque ele quer que você abandone o posto, que você volte, que você tenha medo dele e corra. Mas Deus manda você ficar no posto, porque Ele vai te proteger no posto. Deus diz que a ordem é para marchar, não é para retroceder. Os que voltam são os medrosos, são os covardes, você não é. Amém? Vamos orar nesta noite. Querido Deus, nesta hora, nós te agradecemos por esta palavra que o Senhor nos deu. Te agradecendo por tudo que o Senhor falou conosco, pedindo ao Senhor que nos ajude a sermos soldados fiéis, a permanecermos firmes no nosso posto, onde o Senhor nos colocou, e que ali o Senhor seja a nossa proteção, que o Senhor seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso escudo, que o Senhor nos revista com as tuas armas, glórias a Deus, e nos ajude a servir com fidelidade e com verdade, glórias a Deus, e com disciplina, com obediência, glórias a Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda a resgatar os soldados que estão feridos, nos ajuda a resgatar os soldados que estão aprisionados, nos ajuda a resgatar os irmãos que estão perdidos, aí levar a tua palavra àqueles que nem conhecem ainda, glórias a Deus. Nos ensina a manusear a nossa arma, que é a tua palavra, Deus, em nome de Jesus, e levar a verdade que liberta, o evangelho que liberta, que transforma vidas, que salva vidas, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então, irmãos, nesta noite nós aprendemos que nós somos soldados de Cristo, que fomos alistados no quartel dele para cumprir a missão de resgate. Glórias a Deus. Mas que o soldado, ele não anda de todo jeito, ele obedece ordens, ele tem que ter disciplina, ele tem que ser luz na vida das pessoas. Ele leva, glórias a Deus, o alimento que é a palavra. Glórias a Deus. O soldado, ele não retrocede, ele não desiste, mas ele permanece porque ele confia no general que alistou ele nesta guerra. Glórias a Deus. Amém? É assim que Deus te abençoe. Eu espero ter passado bem, glórias a Deus, para vocês isso. Cumpra a tua missão de soldado de Cristo. Cumpra a tua missão, resgate. Glórias a Deus, amém. Não abandona o teu posto, amém? Fica na paz, que Deus vos abençoe. Norma, fica na paz, Deus te abençoe, minha querida.